Igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Senhor pelo dom gratuito da vida, por poder estar aqui com vocês, poder falar, caminhar, andar, poder respirar, poder sentir a presença de Deus. Às vezes as coisas mais simples da nossa vida nós esquecemos de agradecer. Querido? Às vezes nós nos preocupamos tanto em agradecer a Deus pelas grandes coisas e esquecemos que as grandes são construídas em cima de pequenas. Amém? Eu gostaria de agradecer também, pastor Ângelo, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, querido, pela confiança. Deus nos deu a oportunidade de nos conhecer num trabalho evangelístico. E eu creio que o sangue de Cristo nos uniu. E Deus tem um propósito nisso. Amém, queridos? A palavra de Deus no Salmo 118, versículo 7, o Senhor nos diz que o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Amém, amados? As pessoas que Deus colocou perto de você, que Deus colocou ao seu redor, para te ajudar, são a manifestação da presença de Deus. Amém, amados? Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você no Salmo de número 112. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 112. Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Salmo de número 112. Glórias ao teu nome, Jesus. Os irmãos que acharam, digo amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso de número 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Fala assim comigo: aos justos nasce luz no meio das trevas. Aleluia. Versículo depois de número 5, versículo de número 6. Na verdade, nunca será abalado o justo, ficará em memória eterna. Versículo de número 7. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado. Não temerá até que se veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Querido, repete assim comigo: não temerá mais notícias, mas o seu coração está firme, confiando no Senhor. Amém, querido? Glórias ao nome de Jesus. Feche os teus olhos um pouquinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença. Senhor, eu te suplico pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai, que nesse momento, Senhor, que tudo no Alexandre, Pai, seja derramado, seja esvaziado, Senhor, para que a Tua presença possa encher esse vaso nessa hora, meu Deus, mas que a Tua presença, Pai, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua palavra, Senhor, possa verdadeiramente trazer, meu Deus, o entendimento, trazer mudança, trazer transformação e uma palavra de vida nessa noite. É isso, Senhor, que nós te pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, eu tenho aprendido com Deus que se nós não decidirmos
A palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, o Senhor nos diz: de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação permanecer igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Amados, para que o Senhor cresça nas nossas vidas, nós precisamos nos esvaziar. Você pode dizer amém? Amém. Nós precisamos nos esvaziar, amados. Então eu não sei o que prende a sua atenção, eu não sei nesse momento qual é o motivo da sua aflição, eu não sei nesse momento qual é algum motivo que possa tirar a sua atenção dessa palavra, mas nesse momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esvazie-se em nome de Jesus. Esvazie-se em nome de Jesus. Querido, essa foi a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo ali na cruz do Calvário foi uma mensagem de quem tinha tudo, queridos, para se encher. A mensagem de quem tinha tudo para se gabar, mas aniquilou-se a si mesmo por amor de mim, por amor de vós. Aniquilou-se a si mesmo. E essa palavra, se eu puder, nesse momento, parafrasear ou destacar, eu gostaria de destacar 2 versículos aqui. Aos justos nasce luz nas trevas, não temerá maus rumores. Terá o seu coração bem firmado no Senhor. Querido, você sabe o que é mau rumor? Você sabe o que é um mau rumor? O mau rumor é uma má notícia. Queridos, quem de nós nunca recebeu uma má notícia? A má notícia, querido, é aquela notícia que quando ela vem, ela tira o teu chão. A má notícia, querido, é aquela notícia que quando ela chega, normalmente você não está esperando a má notícia. Seja perda por causa da perda de alguém, seja por meio do fracasso ou de um envolvimento de alguém que você tanto ama com algo que não agrada a Deus. Seja, querido, um projeto que você estava construindo e você de repente vê esse projeto destruído diante dos teus olhos. Seja por causa, querido, que você, num determinado momento da sua vida, você recebe, é descoberto uma enfermidade, ou na sua vida, ou na vida de alguém que você tem com muito apreço, com muito carinho, com muito respeito. É uma má notícia. Querido, a má notícia, ela tem o poder de fazer com que grandes homens e grandes mulheres tenham vontade de sumir do mundo, de simplesmente desaparecer. Eu queria que você, nesse momento, você pudesse deixar o Espírito Santo trazer a sua memória como é que você se sentiu nas vezes em que a má notícia bateu a tua porta, porque nenhum de nós gostaria que a má notícia batesse a nossa porta. Mas a verdade, querida, é que a má notícia, ela não escolhe classe social, ela não escolhe cor. A má notícia, ela vem para todos. Ela vem para todos. E não é fácil, querido, o dia da má notícia. Não é fácil. Nós vamos ver na palavra de Deus. Nós vamos ver na palavra de Deus que desde a criação do mundo, o homem, ele vem sendo rodeado de más notícias. Desde o começo das coisas, no capítulo 1, no versículo 1 de Gênesis, num primeiro momento Deus diz, olha, e Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas logo no versículo de número 2, a palavra de Deus diz que a terra era sem forma, vazia e havia trevas. Que era a primeira má notícia registrada nos escritos sagrados. A primeira má notícia, que a terra estava sem forma, vazio e em trevas.
Talvez você já tenha passado por uma situação dessa maneira, dessa forma. Uma situação que você perceba que está vazio. Você se sente vazio. Você sente que a situação perde a forma. A tua vida perde a forma. Ou você sente que está em trevas. Você não vê saída. Você não vê o caminho para a saída da circunstância. Oh Deus querido. Logo depois, no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos uma outra má notícia. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos ali que o homem, criação, Deus do universo, Criador de todas as coisas, do nosso poderoso Senhor. O homem, ali a partir do versículo 6, nós vamos ver que o homem cai. Querido, homem que foi criado segundo diz Isaías 43 e 21, diz que o homem foi feito para louvor do nome dele. E ali o homem cai, o projeto que Deus havia desenhado para esse homem, o projeto aparentemente havia sido destruído. Aparentemente, querido, talvez algum projeto na sua vida tenha sido destruído. Mas diferentemente dos maus rumores, das más notícias, eu vim aqui lhe trazer boas novas em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja. E é tão interessante, querido, que por mais que lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2, a terra estava sem forma, vazia e em trevas. No versículo de número 3, o Senhor diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Sabe por quê, querido? Porque a última palavra sempre será a palavra de Deus. Embora o homem tivesse caído em Gênesis no capítulo 3, no versículo 6, embora o homem tivesse caído ali, um pouco mais à frente, lá no versículo de número 15, o Senhor diz o seguinte, presta atenção, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era o que Deus estava falando. Olha, Satanás, você pode parecer que o teu projeto deu certo, de você ter feito o homem cair. Pode parecer que o projeto de Satanás, querido, possa ter dado certo na tua vida, possa ter dado certo na vida dos teus queridos, mas a última palavra sempre é a palavra do Senhor. A última palavra para Satanás ali, olha, você pode ter feito o homem e a mulher cair, mas eu vou trazer sobre a face da terra uma semente, e essa pessoa, ela vai te esmagar a cabeça. Sabe por quê? Porque a última palavra sempre será a palavra de Deus. Aleluia, querido. Você pode dizer amém? Glórias ao nome de Jesus. Eu não sei qual é a sentença que deve ter sido aparentemente decretada sobre a tua vida. Qual é a impossibilidade, queridos, diante da infertilidade de Sara, diante da avançada idade de Abrão? Queridos, havia ali um homem de avançada idade, havia uma mulher estéril. Aparentemente não havia possibilidade de acontecer algo. Mas em Gênesis 18:14 o Senhor diz, olha, haveria alguma coisa difícil ao Senhor. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor. Querido, a última palavra foi a de Deus. Porque aos olhos de Abraão, aos olhos de Sara, não havia possibilidade de mudar a circunstância. Não havia possibilidade. Quais são as tuas impossibilidades? Eu quero te perguntar nessa noite, o que é impossível para você hoje resolver? O Senhor quer te dizer algo nessa noite, querido. Há alguma coisa impossível para o Senhor? Há alguma coisa impossível para o Senhor? Querido, também ali, um pouco antes na história de Noé, nós vamos ver também, num primeiro momento, um mau rumor, uma má notícia. A má notícia era que Deus havia decidido destruir o homem sobre a face da terra. A má notícia era que o homem havia se pervertido, o homem havia se desviado da vontade de Deus de uma tal maneira que o Senhor
Senhor, ali quando a palavra de Deus diz que o Senhor se arrependeu, não é porque Deus se arrepende, não. Essa palavra no hebraico é inahem. O Senhor sentiu em suas narinas arder de tanta ira, de tanta tristeza e ira juntas. E ali, queridos, o Senhor olha para o homem e fala assim: olha, não é esse o projeto. E vê na postura do homem uma indisposição a se arrepender. O homem não queria se arrepender aqui. Por isso Deus havia ali naquele momento decidido destruir. Sabe por quê? Eu aprendo porque em Provérbios 28:13, o Senhor ele diz ali de maneira bem clara: aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará. Aquele que esconde os seus erros nunca prosperará. Mas aquele que confessa os seus erros e os abandona alcançará misericórdia. Eu não sei qual é o erro, eu não sei qual é a impossibilidade, eu não sei, querido, mas eu quero lhe dizer uma coisa: se você confessar, se você deixar de esconder, querido, não para de pensar em viver de aparência, não, querido. Nós erramos sim. Fala assim comigo: eu sou humano. Fala assim: eu erro também. Amém, amado? Mas no momento do erro, querido, a grande diferença de um servo e de uma serva de Deus é que esse servo e que essa serva decide se esvaziar da sua razão, se esvaziar da sua própria vontade, se esvaziar da sua vaidade e falar: Senhor, eu realmente errei. Ou então fala para alguma pessoa que você tem errado com ela. Talvez antes de vir para o culto, você falou de maneira grosseira. Antes de você vir para a casa de Deus, às vezes você orou aqui, louvou o Senhor, fez uma grande festa aqui com o Senhor, mas somente Deus sabe como é que você saiu de dentro da tua casa. Somente Deus sabe essa semana como é que foi pesado para você. Querido, eu vejo em Deus um grande ato de misericórdia para com as nossas vidas. O Senhor é misericordioso. O Senhor ama muito, o Senhor te ama muito mais do que qualquer um que exista sobre a face da terra. Por isso essa palavra para mim e para você: não tema os maus rumores, não tema as más notícias, não tema, tenha o seu coração bem firmado no Senhor, bem firmado no Senhor, querido. Aleluia. Mesmo diante daquela situação ali, querido, diante de Noé, aquele povo ia ser destruído. Só que a última palavra foi de Deus. Sabe por quê? Deus depois, pastor, Deus depois ele vira assim para aquele povo, para aquelas pessoas, aqueles justos que estavam ali. Presta atenção, nós lemos que bem-aventurado é o homem que cumpre os mandamentos. Não é isso que lemos? Bem-aventurado é o homem que obedece os mandamentos, que guarda os mandamentos. Depois no versículo 4 do Salmo 112 nós lemos que aos justos nasce luz no meio das trevas. Ao justo nasce luz no meio da escuridão. E ali, querido, havia Noé. Ali havia Noé e havia a sua família de Noé. Ali havia um povo justo. E diante de um povo justo, mesmo em meio àquela sentença do Senhor que havia de destruir a terra, o Senhor manda preparar uma arca. Oh, aleluia! Queridos, se você se colocar na posição que o Senhor espera que você se coloque, mas pastor, qual é a posição? Sabe por quê? A palavra justo vem do hebraico de Sedeque, que é justiça, que é estar na posição certa, é a retidão, aquele que não faz curva. Querido, se você se colocar no Tsedeque, na justiça de Deus, presta atenção numa coisa: o Senhor vai mandar fazer uma arca para que você não seja destruído. Você pode dizer amém? Ele vai mandar fazer uma arca, querido, para você. O Senhor mandou fazer uma arca, foi para o justo. Foi para o justo que o Senhor mandou fazer uma arca, amado. Foi para aquele que havia se colocado na posição certa. Mas pastor, qual é a posição certa? Fala assim comigo: a minha posição certa é a posição de servo, é a posição de obediência, de fidelidade. Amém, querido?
obediência ao Senhor, a posição de fidelidade ao Senhor. Se sujeite à palavra de Deus, querido. Tiago 4,7 ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. O problema é que às vezes nós queremos resistir o diabo sem nos sujeitar a Deus. Não tem como resistir se você não estiver sujeito a Deus. Não tem como ter luz no meio da escuridão, no meio das trevas, se o teu coração não estiver bem firme no Senhor. O coração bem firme, bem firmado, é um coração cheio da palavra de Deus, amado. Cheio da palavra. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: é muito bom louvar a Deus, é muito bom adorar a Deus, mas eu quero dizer uma coisa: nada substitui o poder da palavra do Senhor. Nada substitui a autoridade da palavra de Deus. Em Filipenses 2, no capítulo de número 2, no versículo 9, o Senhor diz ali de maneira clara ali: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, fala de Jesus Cristo, né? E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Olha só a posição de autoridade do nome de Jesus. Mas eu quero te mostrar outra coisa interessante, que talvez você não tenha se percebido a respeito da palavra de Deus. No Salmo 138, no versículo de número 2, o Senhor lhe diz assim: o Senhor engrandeceu a sua palavra acima do seu próprio nome. Querido, presta bem atenção. Sabe, olha só, ele exaltou o seu nome sobre todo nome. E ele exaltou a sua palavra acima de todo o seu nome. Você sabe o que quer dizer isso? Que nem o Senhor pode mudar o que foi decretado e estabelecido para você por meio da palavra. Então não importa a circunstância, tenha o seu coração bem firmado na palavra, querido. A situação que você pode ter passado, ou a situação que você está vivendo, querido, eu quero que você preste bem atenção numa coisa. Em Amós, no capítulo 3, no versículo de número 7, o Senhor ele diz que Deus não fará coisa alguma sem antes lhes revelar aos seus servos os profetas. É isso que diz a palavra ali. Então, se você não está passando por nenhuma circunstância difícil nesse momento, eu quero te dar um recado da parte de Deus. Eu não estou nem um profeta do Apocalipse, nada disso. Mas como eu sei que Deus sempre chega na frente, eu quero que você receba essa palavra para você se guardar em nome de Jesus, querido. Porque a única coisa que não para de mudar, que não para de acontecer na nossa vida, nessa terra, são as mudanças. Querido, às vezes a nossa vida está de um jeito e de repente ela está de outra forma, de outro jeito. De repente nós estamos andando, querido, em determinados lugares que pode até parecer Ur dos Caldeus, um lugar de tranquilidade, de aparente tranquilidade. Mas quando você menos espera, você pode estar no meio do deserto. No meio do deserto, querido. Mas o propósito do deserto, como diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 16, o Senhor diz que eu te levei para o deserto para te provar, para te humilhar, para ver se obedeces os meus mandamentos, mas para no fim te fazer bem. Amém, querido? Não temas mais notícias. Não temas mais notícias em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado: não temas mais notícias. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor, querido. O Senhor merece. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Nós vemos no livro de Êxodo, no capítulo 5 de Êxodo, lá no versículo de número 9. Nós vamos vendo ali, querido, que durante o período em que o povo de Israel encontrava-se escravo ali de Faraó, sob severo jugo, tem determinado momento em que Faraó decide aumentar a carga sobre o povo, decide fazer uma pressão maior ainda sobre o povo. Amados, vamos nos lembrar de algo. O povo que estava ali sobre aquela servidão já estava fora da sua própria terra,
já estava ali há muitos e muitos anos. O povo passou ali na mão do Egito, ali dentro do Egito, em regime de escravidão, durante 430 anos. Quando isso acontece, quando relata ali na Bíblia, eu creio que já deva ser já para o final desse período de deserto que eles estavam ali, esse período de escravidão, ou seja, já haviam muitos anos eles estavam naquela circunstância. Mas Faraó, não contente, aumenta o jugo sobre o povo, aumenta a carga sobre o povo, aumenta a carga sobre o povo. E olha só que coisa interessante, ele aumenta a carga sobre o povo. Então a primeira má notícia que o povo havia recebido é que mais dificuldade haveria de vir ainda. Eles certamente pensaram: meu Deus, eu não aguento mais, meu Deus, já está pesado. E aí, quando eles tinham pensado que já estava pesado, Faraó decide aumentar a carga que havia sobre os lombos deles, aumentar a carga. E é interessante, amado, que depois em Gênesis, em Êxodo, um pouco mais na frente, no capítulo 6, versículo 5, depois no capítulo 7, a partir do versículo 8, é interessante que a palavra de Deus diz que o Senhor se lembrou da sua aliança. Olha só, querido, o Senhor se lembrou da aliança que havia com o povo. Você sabe, no momento da dificuldade, no momento que a pressão parece aumentar sobre a tua vida, eu quero te dizer uma coisa: existe uma coisa que nunca nada poderá anular. Fala assim: o poder. Isso, só os vivos. O poder da aliança. Fala assim: a aliança, ela tem poder. Fala assim: se eu tenho aliança com Deus, o Senhor vai honrar a aliança que eu tenho com Ele. Fala assim: a aliança é compromisso, é fidelidade de ambas as partes. Amém? Agora você vai perguntar para o irmão que está do seu lado: e a tua parte, como é que está nessa aliança? Amém, querido? Não temos mais notícias. A carga, ela sobrevém sobre o povo. A carga pesou sobre aquele povo. Mas um pouco mais na frente, o Senhor, Ele lembra da sua aliança e levanta um libertador. Amém, amado? Levanta um libertador, mesmo no meio da dificuldade. Deus vai levantar um homem de Deus, uma mulher de Deus para te ajudar. Ele levanta, querido, porque no Salmo 118, versículo 7, ele diz que Ele está conosco por meio daqueles que nos ajudam. A pessoa que Deus levanta para te ajudar é uma maneira dele dizer para você: eu não esqueci de você, eu estou contigo. Amém, queridos? Oh Deus, aleluia. Queridos, nós podemos também nos lembrar aqui daquele episódio no livro que chorou. Até Jesus chorou. Alguns se lembram aqui dessa notícia? Que até Jesus chorou. Lázaro, seu amigo, é morto. Marta dá notícia: Lázaro está morto. Querido, aquela notícia, ela impactou as pessoas ali naquele momento. Ela impactou Marta, ela impactou as pessoas que estavam ali. Até Jesus, na sua humanidade, ficou sentido com aquela circunstância. Ele sabe sim de todas as coisas, sim, mas ali ele estava demonstrando a sua humanidade. A sua humanidade, ele tinha vínculos. Ele tinha vínculo de verdade, ele tinha vínculo. Eu quero dizer uma coisa para você. Preste atenção numa coisa, querido: a qualidade dos vínculos que você tem, dos relacionamentos que você tem, dizem se você é uma pessoa doente ou é uma pessoa saudável. Querido, você é lembrado pelas pessoas. Como é que você é lembrado pelas pessoas?
como alguém amável. As pessoas sentem vontade de estar do seu lado. As pessoas querem estar com você. As pessoas querem abrir mão do seu próprio tempo para estar contigo. Deus quer curar corações nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você tenha problemas de se aproximar, porque talvez você já tenha sofrido muito com determinados relacionamentos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não tenha medo, não temas mais notícias. Não temas mais notícias. Pode não ter dado pode ter dado alguma coisa errada no passado, querido, mas o melhor de Deus está por vir na sua vida. Amém, querido? Em nome de Jesus. Relacionamentos que eles não estão saudáveis, se você permitir Deus fazer, libera perdão no seu coração. Libera perdão no seu coração. Perdoe. Ou se você é a pessoa que tem que se retratar, se retrate, se humilhe, sim. Não tenha vergonha. Fala, me perdoa. Eu errei, eu preciso de conserto. Você pode dizer, olha, eu realmente não posso não ser a pessoa que você esperava que eu fosse, mas eu sou muito melhor do que eu era, e ainda vou ser muito melhor do que eu sou hoje, em nome de Jesus. É isso que você tem que ter no seu coração. Nós não somos perfeitos mesmo diante daquela circunstância que Lázaro havia sido morto, havia estado morto. Essa não foi a última notícia. Fala assim comigo, ele moveu a pedra. Fala assim comigo, Jesus moveu a pedra e Lázaro ressuscitou. Agora fala assim comigo, Senhor Jesus, move as pedras da minha vida. Senhor Jesus, move as pedras em nome de Jesus. E tudo que está podre, que receba a vida de Deus. Amém, querido? Que tudo que está podre, que receba a vida de Deus. Se é no seu lado emocional, se é na sua saúde, se é na sua família, se é na sua profissão, eu não sei, se é na sua vida espiritual, se está podre, vai receber vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Receba vida em nome de Jesus. Receba vida em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Fala assim comigo. A última notícia sempre é do Senhor. Fala assim, Ele sempre traz boas novas. Amém, queridos? Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Querido, por último aqui nesse entendimento, nessa consideração, quem é que morreu? Quem é que deixou os seus discípulos frustrados? Andaram com Jesus 3 anos ali, viveram aquele ministério. Outros, certamente, muito mais, mas o ministério propriamente dito ali naqueles 3 anos, homens que viram grandes milagres da parte do Senhor. Viram grandes milagres e de repente, aquele homem, aquela pessoa, aquele homem que estava do lado deles, que não era homem, nós sabemos que é o Senhor, mas humanamente falando, o Senhor que estava com eles é preso, é esbofeteado, é humilhado, é cuspido, e nenhum dos apóstolos aparece depois ali no túmulo. Nenhum dos apóstolos. Todos eles imaginam como pessoas, como nós. Eles acabaram tendo uma crise naquele momento. Como é que pode o Senhor da vida perder a vida diante dos nossos olhos? Querido, mas é algo tão tremendo que ao 3º dia a voz do Senhor prevaleceu mais uma vez. A voz do Senhor, e foi assim na vida de Cristo, e foi assim na vida de Paulo, depois que ele havia sido preso e as portas se abriram. Querido, a última palavra, guarda isso no seu coração. Não temas
temores. Não temas mais notícias. Tenha o seu coração bem firmado do Senhor. Guarda o teu coração, porque nele procede a saída da vida. Guarda o teu coração de você mesmo. Guarda o teu coração de Satanás. Guarda o teu coração do mundo. Nós precisamos guardar o nosso coração de basicamente 3 coisas: de nós mesmos, de Satanás e do mundo. Mas como é que eu guardo o meu coração? João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira. Se você tem a prática da mentira, querido, não adianta querer sair. Presta atenção, vocês veem que é uma intervenção de Deus. Amado, o seu canal de ligação com Deus precisa estar livre para Ele falar com você. Você pode dizer amém? E se você começa a mentir, viver uma vida de mentira, você impede esse canal de ligação. Porque em Isaías 59:2, a palavra de Deus diz que os nossos pecados nos afastam do nosso Deus. Amado, nós não podemos, amado. Isso são vários exemplos da palavra. Eu dei um exemplo da mentira. Os negócios ilícitos. Seja, poxa, um adultério, a traição, né? Falando a traição. São tantas coisas que nos impedem, erguem uma parede de separação entre nós e o nosso Deus. O Senhor quer derrubar essa parede hoje. Quer derrubar essa parede, amado. Não tema má notícia. Só que o teu coração só vai estar bem firme no Senhor se o teu coração estiver cheio da palavra. E não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o seu coração com Satanás, o mundo, que na realidade é a representação de um sistema único, sistema das trevas. Amém, amado? Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor. Em 1 Pedro 2,13, 3,12, está dizendo o Senhor Jesus, ele diz, o Senhor, por meio do apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua oração. E quem é justo, fala assim, o justo está na posição certa. Fala assim, sujeito a Deus, obediente. Fala assim, o obediente consegue se firmar diante das más notícias. Glória a Deus. Eu vim aqui te trazer uma notícia, querido, da parte do Senhor. Eu não sei qual é a circunstância que já aconteceu, que está acontecendo, ou que ainda vai acontecer na tua vida. Mas como profeta eu quero te dizer uma coisa: não temo diante das más notícias. Queria que você ficasse em pé, por gentileza. Nós ainda não encerrei a palavra, mas eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Estou encerrando. Não me apedreja não, eu já estou acabando. Eu acredito que o nosso culto a Deus é um culto racional. Você crê nisso? Amém! Amém, amado? Não é um culto emocional. Fala assim, o meu culto a Deus é racional. Fala assim comigo, eu entendo. Amados, ele precisa ser, como diz em Romanos 12:1, é um culto racional. Nós precisamos entender as nossas decisões. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Isso demanda esforço da nossa parte. Não é fácil mesmo se esvaziar, não é fácil se humilhar. Muitas vezes, diante de más notícias, não é fácil a gente reagir. Às vezes a gente fica sem força para reagir, irmão. Às vezes nós não temos nem força para reagir. Lembra Elias? Elias teve um homem que destruiu os profetas de Baal. Teve vontade de morrer.
Um homem tremendamente usado por Deus. Teve dificuldade de lidar com determinadas circunstâncias. Mas como o nosso culto é um culto racional, eu quero convidar você hoje. Se você tem recebido algumas más notícias, se você recebeu essa palavra diante também de algumas impossibilidades, talvez não sejam más notícias, mas são impossibilidades diante das tuas forças, diante dos teus recursos. Talvez você tenha sentido essa pressão aumentar sobre a tua vida. Nesse momento, eu quero convidar você a você sair do seu lugar. Você pode vir aqui, se você quiser ficar no seu lugar também, ajoelhar, mas pode vir aqui se você sentir a vontade para isso. Mas no ato de humilhação a Deus, você vai falar: Senhor, eu não vou aceitar essa notícia, eu não vou aceitar essa impossibilidade diante dos meus olhos, eu vou fazer diferente. Olhe como Caleb, não importa o tamanho do gigante, ele vai cair na tua vida. Não importa o tamanho do gigante, querido, eles vão cair. Eles vão cair. Aleluia. Eu quero convidar você. Esqueça da pessoa que está aí do seu lado. A nossa atitude, ela é uma forma de manifestarmos a Deus: Senhor, eu não aceito essa situação. Mesmo eu entendendo, mesmo você entendendo que a tua força é pequena, eu quero te dizer uma coisa: quando você vê que há um impossível na tua frente, aí é hora de Deus começar a trabalhar. Entregue a sua vida nesse momento. Em nome de Jesus, fale: Senhor, eu preciso, Senhor, diante dessa impossibilidade. Nem você sabe, talvez, que, poxa, às vezes você vem para cá hoje e fala assim: eu nem sei por que eu saí de que eu estou indo para o culto hoje. Eu nem sei por que eu estou indo. Você sabe de quem que o Senhor está falando. Talvez nem sabia para que você vinha, o porquê que você vinha. Mas Deus, Ele tem estabelecido essa palavra sobre a tua vida. Talvez você se encontrava também afastado do Senhor, diante de grandes impossibilidades, diante de grandes pressões. Talvez você foi machucado, foi machucada. Diante das impossibilidades, eu quero dizer uma coisa: a última palavra sempre será do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que os gigantes que se levantaram na sua vida, eles se levantaram para cair. Fale assim comigo: os nossos amigos nos ajudam, mas os gigantes nos promovem. Amém, queridos? Amém. Esse gigante que tem estado na sua vida é para promover você, é para promover a sua vida, dos teus, dos queridos teus, e você vai ver acontecer, querido. Em nome de Jesus, aqueles que estão aqui, oh meu Deus, olha assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te agradeço pela soberania da tua vontade, pela grandeza do teu amor e da tua palavra. Mas hoje, Senhor, eu reconheço que sou pequeno diante das más notícias. Eu reconheço, Senhor, que as minhas forças muitas vezes se tornaram frágeis. Mas nessa noite eu recebo de Ti a última palavra, uma palavra de vitória, uma palavra de mudança, uma palavra de transformação. Eu profetizo: os gigantes irão cair. Eu profetizo: o mar irá se abrir. O que está podre
contigo. No teu nome. Uma nova aliança, Senhor. Aleluia. Como meu Salvador. Como meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.